Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rick Olímpio, designer gráfico, diretor de arte, mestre em design e artista visual. Mas antes de começar esse bate-papo com vocês aqui, eu quero te dar as boas-vindas a esse evento tão bacana, que é o Pixel Show. Vocês só têm a ganhar, gente. Parabenizá-los também por essa fome de conhecimento, essa sede de investigação, de aprendizado. Gente, isso é muito legal. É muito estimulante, na verdade, né? Mas bem, vamos conhecer um pouco do Rick, né? Vamos conhecer um pouco aí da minha trajetória profissional, desde os primeiros passos ao que está acontecendo agora, no momento, né? Vamos falar isso de forma bem simples e concisa, só para vocês conhecerem um pouco mais aqui do seu amigo, né? Vamos lá. Gente, eu sou recifense e iniciei a minha carreira aqui no Recife, né? Inclusive, eu estou aqui agora. Comecei como diretor de arte já, trabalhei em algumas agências aqui no Recife e aos 26 anos eu decidi ampliar, né, os meus conhecimentos, tentar novos desafios e fui para São Paulo. Então, há 16 anos eu estou morando em São Paulo, construí e solidifiquei a minha carreira na cidade de São Paulo. Sou grato a todos os desafios que a cidade me ofereceu, porque isso me tornou mais forte, me engrandeceu como profissional, e hoje eu sou uma outra pessoa, porque quanto mais a gente aprende, né, mais transformações aí você consegue aplicar na sua vida, no seu caminho. Então, gente, em São Paulo eu trabalhei em pequenas e grandes agências como diretor de arte, não deixei de estudar, inclusive um dos meus objetivos dessa mudança de estado foi lapidar os meus conhecimentos para que eu pudesse me tornar um profissional melhor, um bom diretor de arte. Eu sempre tive vontade também de mergulhar, entrar de cabeça no mundo do design, e foi isso que eu fiz. Para mim, investir em conhecimento foi uma das melhores decisões que já pude tomar na minha carreira, pois isso me abriu portas, entre elas a do mundo acadêmico. Em um certo momento eu recebi, durante essa trajetória em São Paulo, recebi o convite para lecionar, abri o coração para essa oportunidade e até hoje, né, estou aqui como pesquisador, tentando gerar conhecimento para jovens estudantes, outros profissionais, enfim. Estudar sempre foi o foco, né? Na verdade, não podemos parar de estudar. E é isso que eu fiz, gente. Então, atualmente eu leciono em duas instituições de nível superior, onde em uma delas sou coordenador dos cursos de design e continuo produzindo, ok? Bom, hoje vamos falar sobre um tema interessante, um tema provocante, pode gerar algumas reflexões, que esse é o objetivo, realmente, é fazer com que vocês possam refletir sobre a nossa abordagem. Então, vamos lá? Vamos começar? Bom, pessoal, o tema que eu trago aqui hoje, ele é fruto de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo para uma das faculdades em que leciono, e também tem sido tema de algumas palestras que eu tenho feito, apresentação oral em congresso, por ser um tema bastante curioso. E o motivo que me motivou para mergulhar, né, investigar mais esse tema, se deu exatamente por conta da minha prática como diretor de arte e como design gráfico. E por ouvir algumas pessoas falarem, ou colocarem alguns paradigmas, tanto para o diretor de arte quanto para o designer gráfico. Então, a gente vai ver isso com mais calma, com mais detalhe durante a apresentação, mas eu quero que vocês entendam que fica aqui a proposta de uma provocação, para que vocês possam realmente refletir e quebrar esses paradigmas, entender realmente, né, para qual o direcionamento de cada função, como que funciona a praxis aí entre esses eixos, para que as coisas realmente sejam entendidas de forma correta e coerente. Tá bom? Então, o nosso tema de hoje é criatividade em harmonia, a relação entre a direção de arte e design gráfico na composição de peças de comunicação visual. Então, gente, vamos prestar bem atenção. A direção de arte é uma função que ela tem uma amplitude imensa aí,
em outros eixos, em outras áreas, mas hoje vamos falar especificamente da comunicação visual, ok? Beleza? Então, vamos lá. A primeira proposta aqui, gente, né? Bom, eu já me apresentei para todo mundo, né? Você já me conhece, a gente já bateu um papo inicial aí. Então, vamos pular logo aqui para a nossa proposta, né? Para o nosso bate-papo. Então, gente, ó, primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, tá bom? É que eu não tenho intenção alguma, o propósito dessa palestra, o propósito dessa pesquisa, tá? Está centrado em fazer com que entendamos alguns pontos de interseção entre a praxis, tá? Tanto na direção de arte quanto no design gráfico. Beleza? Então, que isso fique bem claro, porque senão, gente, isso pode gerar uma guerra mundial. Eu não estou tentando fundir aqui as funções, não estou querendo propor ou afirmar que direção de arte é igual a design gráfico, é a mesma coisa e vice-versa. Não, existem diferenças, existem particularidades específicas de cada eixo aí que devem realmente ser respeitados. Beleza? Então, qual que é a nossa proposta aqui? Unificar jamais, tá? Mas entender realmente onde estão esses pontos de conexão dentro do processo de criação de cada um. Exatamente aqui, ó, tá? Onde esses eixos aí, ou esses profissionais atuantes, eles se conversam, dialogam, compartilham de algum processo de criação. Então, durante a minha jornada, eu percebi que eu conseguia, né, navegar entre os dois eixos de forma muito tranquila, muito fluida, e isso realmente me provocou, me incentivou, me estimulou a fazer essa pesquisa. Essa pesquisa ela está centrada em uma ideia que já vem há anos, em que eu tento conversar, debater, né? Tenho trocado muita ideia com alguns profissionais, amigos de mercado, tanto designers quanto diretores de arte, para poder chegar realmente nessa decisão em escrever esse artigo e trazer esse conhecimento, né? Trazer essa provocação para que vocês também possam refletir sobre alguns pontos em que eu trago aqui. Beleza, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, aqui, quando a gente fala dessas interseções, né, entre os setores da direção de arte e do design gráfico, ou relacionado à praxis desses profissionais, a primeira coisa aqui, inerente aos dois âmbitos aqui, fica claro que é a criatividade, tá? Então, a criatividade aqui é a primeira indicação de que existe aí uma interação. Então, esse é um dos propósitos pelos quais eu estou aqui batendo um papo com vocês e trazendo esses conceitos, entre outros que vamos falar mais à frente, tá bom? Então, algumas pessoas, eu já ouvi falar, algumas pessoas, né, se direcionando a esses profissionais como, o profissional A, ele cria e o profissional B executa. Então vamos entender, fazer um equilíbrio aí, onde realmente existem verdades ou ruídos, ok? Então esse é o nosso maior propósito. Então a única coisa que a gente tem que perceber aqui é que existe essa palavrinha mágica aqui, ó. Ambos os profissionais exercem o potencial, as habilidades e competências criativas. Ambos, tá? É muito importante isso. Esses profissionais, eles têm esses processos compartilhados. Isso aí, o diretor de arte que estiver assistindo aqui, estiver presente, você que for diretor de arte, você que for designer, se você parar para pensar direitinho, vocês vão perceber que existem algumas conexões, algumas similaridades durante o processo, durante o caminho que vocês traçam para a execução de um trabalho, de um projeto gráfico. O objetivo dessa abordagem se concentra exatamente em desconstruir alguns paradigmas. Tá? Alguns paradigmas construídos tanto para profissionais da direção de arte, para diretores de arte, quanto profissionais do design, designers gráficos. Tá? Entre tantos eixos dentro do design, eu estou concentrando aqui esse bate-papo
no design gráfico, especificamente no design gráfico. Beleza? Então, gente, eu acredito, né, por ter vivenciado, na verdade, alguns comentários que levavam à construção desses paradigmas, né? Mas, poxa, você pode perguntar, poxa, Rick, mas que comentários são esses, né? Então, vamos lá, vamos trazer aqui alguns comentários em que, de forma implícita, existe aí algum ruído. E quem não entende e escuta pela primeira vez esses posicionamentos, de forma errônea, entre aspas, ou mal colocado, pode levar a uma acreditação e deturpar alguns conceitos dentro dessas funções, tá bom? Então vamos lá. Diretor de arte ou a direção de arte, né? Tem um profissional que dá as ordens e que tem habilidade e competências para criar. Então, o diretor de arte é a pessoa que manda, é a pessoa que cria, é a pessoa que tem esse potencial, né, da concepção, né, da construção da ideia, e o designer gráfico, ele executa. Ele faz só a execução. É o profissional que ele tem habilidades com as ferramentas, né, por exemplo, ferramentas gráficas, para a concepção, para dar vida à ideia desse profissional. Ele vai executar o job conforme as suas habilidades e competências dentro desse conhecimento ferramental. Tá, gente? Tá, mas aí, Rick, tem verdades aí no meio, tem alguns ruídos, tá? Eu não vou falar em verdades, mas alguns ruídos. E esses ruídos é bom estarmos atentos, porque esses ruídos podem nos levar para outros caminhos, outras ideias. Então, muita gente vai falar muita coisa. Hoje em dia, a liberdade de expressão faz com que as pessoas falem o que pensam, tá? Mas a gente tem que parar, analisar e, por meio do processo de análise e síntese, ver até que ponto esse discurso realmente ele vem a representar o real significado dessas profissões. Ok, gente? Então, existe sim, quero deixar aqui bem claro, existe sim a hierarquia, tá? Uma hierarquia que deve ser respeitada. O diretor de arte, ele está um degrau a mais, ou 2, 3, tá? Acima do designer gráfico. O designer gráfico, na comunicação visual, seja em uma agência de publicidade, seja em um estúdio de design, ele vai fazer parte desta equipe. E o diretor de arte aí vai direcioná-lo, ok? Mas não existe essa coisa de o diretor de arte manda no design gráfico, né? Fica até um pouco pejorativo. Não, ele conduz, ele dirige, ele ajuda, ele faz com que o designer gráfico siga alguns caminhos conforme o direcionamento conceitual pregado, proposto. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Beleza? Então, vamos aqui teorizar, né, um pouco quais as praxes, né, como funciona aí o ofício do diretor de arte e do design gráfico na comunicação, restritamente, tá, na comunicação visual. Tá? Então, vamos lá. O diretor de arte é um profissional responsável por conceituar e direcionar jobs criativos. Ok, beleza. Sua produção ganha corpo por meio de narrativas visuais, tendo a persuasão como um dos principais elementos da composição. Então aqui o diretor de arte ele está muito preocupado, é o tipo de profissional, o ofício dele é preocupar-se aí com a estratégia de comunicação, porque essa estratégia, essa forma de comunicar, ela tem aí vários elementos para poder fazer o caminho certo da comunicação, desde a emissão até a recepção. Então tem todo o processo discursivo, né? Tem um processo retórico aí que está recheado de persuasão, tem uma estratégia por trás, tem um embasamento, tem toda uma estrutura
tá? Para que essa mensagem ela seja assertiva, ela seja efetiva, ela consiga abraçar o seu público-alvo com sucesso, ok? Então, vamos lá. Agora vamos falar do design gráfico, ou do designer gráfico, né? Então, o design gráfico propõe soluções em projetos de comunicação visual, tendo em vista a funcionalidade, a estética e propósito. O intuito é corporificar a mensagem em diversos níveis de complexidade. Então, ó, se vocês perceberem, no diretor de arte aqui, eu até deixei aqui uma ênfase, coloquei aqui em negrito, né? Conceituar e direcionar. Beleza, ok. Aqui no design gráfico, eu falei, propõe soluções, que essas soluções estão ligadas diretamente ao conceito gerado. Em projetos de comunicação visual, tendo em vista a funcionalidade, ou seja, como é que eu vou construir graficamente isso, como é que eu vou conseguir aí fazer com que esses elementos, entre aspas, né, de cena que eu estou criando, eles dialoguem, eles conversem, estabeleçam conexões para que o significado seja gerado, para que o entendimento seja pleno, chegue realmente no receptor com um diferencial, com clareza, objetividade, com um diferencial que é a criatividade. Tem também a questão da estética, que está muito ligado à linguagem plástica, e o propósito, né, que está ligado às soluções que essa mensagem propõe resolver. Ok, gente? Então, o intuito é corporificar mensagens nos diversos níveis de complexidade, porque aí vai depender muito do cliente, vai depender muito do job, vai ter job que é muito mais fácil, tá, de você construir ali aquele repertório visual, trabalhar com as figuras de linguagem, outros nem tanto, porque o job depende muito da cabeça, da cultura do cliente, pode ser tanto na direção de arte quanto no design, no design gráfico. É essencial que o profissional entenda a cabeça do cliente, entenda a cultura do cliente e, principalmente, se torne sensível a esses problemas. Né? Quando eu falo se tornar sensível ao problema do cliente, não está ligado a exatamente o fato de você ter que passar pelo mesmo problema do cliente, mas sim entender qual a gênese desse problema. De onde vem esse problema? Porque você entendendo de onde vem esse problema, fica muito mais fácil para que você possa propor, traçar soluções aí para que possa resolvê-lo. Ok, gente? Então, se formos observar direitinho, existe aí alguns pontos de conexão. Afinal de contas, para um designer gráfico, criar um layout, né? Que é a palavra mais comum. Criar um layout, criar uma proposta visual adequada, uma proposta visual que realmente cause um impacto, desperte as percepções, gere significado e que resolva, né, a dor do cliente, eu tenho que ser um criativo. Esse profissional, esse designer tem que ser criativo, ele tem que ser estratégico, ele tem que ter habilidades também de direcionamento do seu próprio trabalho. Ok, gente? Então, é muito bom parar para pensar e refletir antes de prejulgar, sem conhecer de fato, qual o ofício e propósito desse ofício de cada eixo, de cada profissional. Ok? Beleza, gente? Então, vamos lá. O que é que dizem alguns autores sobre essas afirmações? Será se eles realmente endossam isso que está sendo exposto, que está sendo falado aqui, que está sendo discutido? Bom, vamos ver. Então, olha só. Segundo Silva, a direção de arte oferece maior inteligibilidade ao signo, indica o procedimento de leitura ao materializar a ideia criativa. Tá? Então, olha só. Primeiro eu falo da inteligibilidade do signo. Significados, o entendimento, o que é que esse signo pode gerar. Tá? E, lógico, essa geração de significado, ela vem a revelar a ideia criativa e a solução, né? Então, tudo está muito ligado um ao outro. Mas aí, não satisfeito, vamos ouvir o que continua falando aí a literatura, né?
Em continuidade, Silva relata que o diretor de arte evidencia as qualidades da ideia criativa e coloca ênfases diferenciadas nas unidades constitutivas da peça. Então, olha só, gente, tem um trabalho aí semiótico muito forte. Tem um trabalho de Gestalt também. Você tem que trabalhar a peça com harmonia, os elementos aí. Tem que ter uma hierarquia, respeitar essa hierarquia da informação para que a leitura se torne mais agradável, para que a leitura se torne eficiente. Então, isso é plenamente essencial, ok? Beleza. Vamos ver aqui o que mais um autor tem a falar, mais um teórico tem a falar quanto ao ofício da direção de arte, né? Quanto ao eixo. Para Lobruto, a direção de arte busca estabelecer uma conexão poética entre um conteúdo e um estilo visual, que pode ser conferida com analogias construídas através de metáforas imagéticas. Gente, isso é fantástico, né? Na criatividade, a metáfora é muito forte, principalmente na comunicação visual. Hoje temos como aí exemplo a publicidade, com peças incríveis que trabalham com metáforas, trabalham com essas questões, né? Utilizando e aplicando muito das figuras de retórica. Okay? Eu sempre costumo falar para os meus alunos que criar é brincar com responsabilidade, porque na maioria das vezes envolve muita grana. Então, é gostoso, né? Uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem que resolver a solução, tem que ajudar o cliente, né? Tem que solucionar o problema, a dor do cliente. E também não adianta você ter uma ideia maravilhosa, fazer uma associação, que a associação é uma das principais técnicas de criatividade, né, defendido por Eloy Asnar, Steve Johnson, entre outros autores que escrevem sobre criatividade. Por isso mesmo da utilização das figuras de linguagem, exatamente por conta das associações. Então, não adianta só, né? Vale salientar que não adianta você só fazer comparações, né? Comparações positivas, éticas, tá? Associações e não falar do principal benefício do produto. Então, deixa aqui esse esclarecimento, porque tem pessoas que pensam que uma boa campanha é aquela campanha que tem um bom layout, aquela campanha que está muito linda, porque tem intervenção 3D, ilustração 2D, sabe? Parece aquele show pirotécnico, tem muita manipulação com Photoshop. E, gente, é legal também, tá? Vai muito de cada campanha, vai muito de cada job, vai muito de cada cliente. Tem cliente que é mais aberto às suas ideias, tem alguns clientes que são mais tradicionais, ortodoxos com alguns conceitos. Então, cada cliente é um mundo, cada job é um mundo. Tem a questão também da verba. Então, tudo isso influi para que você possa realmente utilizar ou não uma peça mais densa, né? Com mais imagética, outras não, outras mais simples. A criatividade, quando você realmente executa o teu potencial criativo, deixar claro que todo mundo é criativo, a criatividade é inerente do ser humano, mas como trabalhamos diretamente com o ramo da criatividade, essa criatividade ela tem que estar explícita no nosso dia a dia, a gente tem que fomentá-la cada vez mais. Tá? Tem que fazer com que essa criatividade ela se torne maior. Só que na hora de representar essa criatividade, mostrar esse seu potencial criativo, construir essa mensagem ela pode ser construída de forma muito pragmática, pode ser um layout clean, contanto que tenha ideia. O importante é a ideia que você está passando. O visual, a densidade imagética, nem sempre ela reflete a criatividade. O importante é o discurso. Tá? O que essa mensagem está querendo passar? Será se ela realmente apresenta os benefícios do produto ou ela se concentra apenas em uma bela ilustração? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tudo isso tem que ser refletido. Beleza? Então, essas citações que eu trouxe agora aqui para vocês são citações em que a literatura dispõe e endossa alguns conceitos pelos quais estamos abordando aqui. Ok? Mas agora vamos ver o que é que a literatura fala sobre o design gráfico. Então, vamos lá. Segundo Hollis, que é um autor muito bacana, tá, gente? O design gráfico é a arte de criar tais marcas combinando-as numa superfície qualquer para transmitir uma ideia. Então, olha só aí a conexão dos elementos planificados em uma área específica para que você possa passar a tua ideia. Então, vamos ver aqui, agora vamos relembrar o que falamos anteriormente aqui. Tá? Conexões poéticas com metáforas imagéticas. Como é que acontece isso? Quando a gente realmente
consegue trabalhar, juntar, né, unir, tem muito de Gestalt aí também, esses elementos, para que esses elementos possam dialogar realmente. E para que esses signos possam ser construídos e gere leitura, né? Gere narrativa. A narrativa é muito importante. Ok, gente? Então, fala também aqui, ó, da inteligibilidade do signo. Tá? Então, já começa aqui a ter alguns pontos de conexão, né? Algumas interseções aqui específicas entre um eixo e o outro. Então, essa é a primeira citação. Mas não satisfeito, vamos aqui trazer mais uma citação da Grunzinski, que eu gosto bastante. O design gráfico é uma atividade que envolve o social, olha só, gente, a técnica e também as significações. Mais uma vez, a questão do significado que é gerado pelos signos, tá, gente? Construído por meio da conexão desses elementos de cena, né? Cena, entre aspas, tá? Consiste em uma articulação de signos visuais que tem como objetivo produzir uma mensagem, levando em conta seus aspectos informativos, estéticos e persuasivos. Então aqui, ó, no design gráfico já está falando da estratégia de comunicação, que é a persuasão que falamos lá na direção de arte. Tem também as questões estéticas e os aspectos informativos, que aí está muito direcionado ao propósito da mensagem. Tá? A que esta mensagem se propõe. Qual o problema que ela tenta resolver? Por isso que falamos que design é projeto. Desde que eu comecei a minha carreira, eu já comecei como diretor de arte, né? Porque a tendência é começar como designer gráfico e é um caminho muito natural que um designer gráfico vire um diretor de arte. Tá? E isso é histórico. Tá? Isso é histórico, a gente vai ver um pouquinho mais da frente o porquê eu estou falando que isso é histórico. E depois, né, seguindo o meu caminho na direção de arte, eu falei para vocês que eu senti a necessidade de aprender mais e eu verifiquei que se eu buscasse, pesquisasse, estudasse, na verdade, um designer, um diretor de arte, não tem que parar de estudar, porque a gente não sabe tudo. Se você para de buscar conhecimentos, você vai estacionar. Pensa que você está numa esteira, né, e você tem que estar andando, caminhando. E ali você vai fomentando, lapidando o teu campo repertorial. Se você para, a tendência é você ficar para trás. Então, sempre buscar, sempre pesquisar é importante. E eu sempre tive essa curiosidade. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já fui estudar, já era profissional, já era formado em publicidade e propaganda, já trabalhava como direção de arte, mas aí eu comecei a mergulhar no design gráfico, entrei nesse mundo, me apaixonei. Fiz minha pós-graduação em design gráfico, e depois dei continuidade até chegar no meu mestrado, né? Aí, entre uma coisa e outra também, fui estudar fora, mas enfim, abracei esse mundo e me tornei um outro profissional. Eu tive uma outra visão de mundo, uma outra visão profissional. Então, gente, o meu maior desafio, olha só, eu trouxe aqui para vocês, tá? O meu maior desafio, pelo qual deu aquele start, né? Poxa, realmente eu tenho que aprender mais sobre design. Porque quando, na maioria dos cursos de publicidade e propaganda, alguns alunos, cada um vai procurar a sua área, super normal, saudável e legítimo, vai buscar a sua área de atuação, uma área pela qual ele se identificou durante o curso, ou enxergou que suas habilidades são mais aguçadas. Então é normal. Então eu fiz isso e fui para a área de criação. Só que eu aprendi, sabe, meio que na porrada. O mercado não é simples, né, gente? O mercado é complexo, tá? E o mercado exige muito da gente. O mercado você tem que estar provando que você sabe, provando que você é criativo, provando que você sabe trabalhar em equipe, tá? E desse trabalho aí, tá? Dentro desse ecossistema, tirar o melhor da criatividade. Então, em 2006, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui estudar uma escola tradicional pela qual eu tinha muita vontade de estudar e, sem dúvidas, eu saí um novo profissional, uma nova pessoa com outra cabeça, novas concepções e uma visão totalmente diferente, bem mais ampla. E um dos objetivos desse curso era construir um portfólio e algumas peças. E eu fui desafiado, né? Interessante que como eu vim do Recife, eu fui desafiado pelo diretor
da escola por várias questões, né? Mas foi algo muito positivo, muito legal, foi tudo conversado. E ele falou, olha, você vai ter que alcançar alguns objetivos. Então, tente construir durante o curso um bom portfólio. E, gente, eu caprichei. Né? Caprichei, tentei, tive um professor ótimo também, excelente, que ajudou bastante. A escola é uma instituição tradicional muito boa também, então ela teve o seu papel, né? Até por conta do seu corpo docente e tal, mas vamos lá. Então eu fui desafiado, gente, em 2006. Olha só, gente, olha o tempo. 2006, que quase 16 anos atrás, né? Eu fui desafiado com vários briefings, e um deles era a Graber. A Graber é uma empresa de segurança empresarial e segurança pessoal. E resumidamente, assim, de forma muito, muito concisa, falando para vocês, o briefing pedia uma campanha onde o público-alvo era um público-alvo de, se eu não me engano, 45, faz tanto tempo, gente, 45 a 65 anos. Esse era o público-alvo, era de 50 a 65, mas algo aí nesses parâmetros. E eu enfrentei, vamos lá, vamos fazer. Né? Então, levantei, fui estudar sobre a área de segurança, já escolhi, de fato, né, estudar sobre a marca. É muito importante você entender a marca, porque o cliente tem que entender, enxergar que você entende do mundo dele, que você está por dentro. Tá? É um erro, às vezes, essa coisa do imediatismo que algumas pessoas acham que fazer direção de arte é já abrir o computador e ir para o Photoshop, Illustrator. Não, gente. Tem disciplina, tem que seguir um caminho. O Paul Rand, ele fala que não adianta você pular essas etapas e começar a aglomerar a imagem porque vai ficar bacana, vai ficar legal. Não, errado. Tá? Porque isso não vai te dar base para que esse conceito realmente ele seja efetivo, para que ele cumpra o propósito a qual ele foi determinado. Tá? Então eu pesquisei bastante e decidi por fazer da Graber Segurança Pessoal. E o resultado, gente, que eu tive, antes de mostrar o resultado, eu pensei, poxa, o que é que pode, né, representar essa segurança para a Graber? Como é que eu consigo transmitir a força da Graber e eficiência para esse público final? Então eu pensei no mundo dos super-heróis, para que vocês possam entender mais ou menos aí qual o caminho que eu tracei. Tá? A gente tem que ter muita disciplina, tá? Criar tem que ter disciplina. E principalmente porque eu estava trabalhando sozinho. Não pense vocês que vocês sempre vão trabalhar sozinhos, a não ser que vocês comecem a fazer, porque é essencial fazer isso também, algumas peças fantasmas, né, como chamam os diretores de arte, ou algumas peças experimentais, como os designers chamam, para colocar no teu portfólio. Isso é importante. Alguém tem que conhecer o teu trabalho. Você não é preciso ter um trabalho veiculado, um trabalho produzido, né, finalizado, já processado, de jeito nenhum para colocar no teu portfólio. O importante é que você possa expor as suas ideias para que um diretor de criação possa entender, ver, enxergar o teu potencial criativo, até onde você pode chegar. Mas, a maioria das vezes, trabalhamos com equipe. Tá bom? Por isso que eu falei anteriormente que tem que saber trabalhar em equipe, porque não existe dono da ideia. A ideia vai ser sempre da equipe. Mesmo que a ideia surja de um, tá? Ela vai ser lapidada, ela vai ser alterada, então a sua autoria já vai ser quebrada. Tá? Então não existe dono da ideia. Dono da ideia é equipe. A equipe que entrega o job, tá? Mas beleza, voltando para cá, então eu mergulhei no mundo dos super-heróis. Né? Eu digo, poxa, eu vou falar que a Graber, eu quero mostrar que a Graber tem o mesmo potencial, tem um poder de proteger, né, essas pessoas, tanto quanto os seus super-heróis. Mas, gente, em termos de imagem, né, imageticamente e tal, os heróis de hoje receberam um upgrade. Claro, né? Então, principalmente o mundo geek, né, tá muito ligado nas questões aí das vestimentas, né, dos trajes, os logos também, as marcas, né, dos super-heróis também sofreram aí algumas alterações, algumas reformulações. Então eu resolvi buscar esses heróis do passado, né? Passado este ligado à idade deste público-alvo.
Poxa, há 40, 50 anos atrás, quem era o Superman, quem era o Batman, o Shazam, o Capitão América? Para que o receptor ele possa ser abraçado com mais facilidade, para que ele possa entrar e viver, experienciar aquela história que estava sendo proposta. Então, gente, eu cheguei nessa concepção aqui de anúncio. Eu pensei em um anúncio de página dupla, tá? De revista. Então, era um projeto experimental, porque eu tinha que entregar essa peça no curso que eu estava fazendo, mesmo já profissional. Isso era um curso que eu estava fazendo técnico de especialização. Um curso se chamava Design de Publicidade. Nem existe mais esse curso, tá? Chamava-se Design de Publicidade, que era um curso voltado para diretores de arte. Então eu cheguei nesse resultado aqui, gente. Tá, Rick, qual que é o conceito? Não, a peça não tem um título criativo, não tem redação, tá? Eu estou trabalhando só com contexto imagético. Então, gente, o repertório, o conceito aqui é o seguinte. Olha, antes tínhamos todos esses. Mas agora você tem a Grabber, então você não precisa mais desses carinhas aqui para te proteger, tá? Antes eu tinha o Capitão América, o Shazam, o Superman, o Batman, mas agora, meu, para quê? Se eu tenho a Grabber? Entenderam, gente? Então, simples e concisa, tá? E para minha surpresa, né, em 2007 eu recebo um e-mail em que minha peça tenha sido selecionada, não só essa, eu acho que mais duas, para participar de uma exposição em Nova York pelo The One Show Exhibition, ligado aos estudantes. Eu já era profissional, mas como eu estava fazendo o curso, eu me inscrevi como estudante. Então, eu tive a minha peça exposta no Museu de Nova York pelo One Show. Isso me deixou assim extremamente feliz, né? Então tá aqui, ó, bonitinha, e foi uma das minhas primeiras conquistas. Eu já estava trabalhando em São Paulo, eu já tinha entrado em uma agência. Quando eu cheguei em São Paulo, eu entrei em uma agência pequenininha e depois as coisas foram acontecendo. E, gente, é normal. Diretor de arte, designer, uma hora vai estar em um estúdio bacana, outra hora vai estar em um estúdio pequeno, agência grande, agência média, agência pequena. Normal. O importante é você fazer bem o teu trabalho. Tá, gente? Então essa foi uma das primeiras conquistas. Eu sempre fui um profissional que eu nunca me liguei muito na questão de premiação. Eu sempre quis ganhar dinheiro, ter dinheiro no meu bolso. Tá? Então eu realmente nunca tive essa questão de Cannes, Skill Awards, Art Directors. Nunca foi o meu objetivo. Eu sempre quis fazer bem, trabalhar bem para o meu cliente e ter o meu dinheiro. Mas essa foi uma grande conquista que eu guardo com muito, gente, muito, muito, muito orgulho. Tá? É uma peça que vocês podem enxergar aqui que tem a linguagem plástica e linguagem dos signos. Por que essa divisão? Porque tem muita gente que fala, não, pensa, principalmente quem está chegando agora, né, ou os aspirantes aí à profissão, ao design, a ser designer gráfico, a ser diretor de arte, eles acham que uma peça bonita é o que funciona. Não, gente. O que funciona realmente é a narrativa dessa peça, são os argumentos persuasivos ligados ao principal benefício do produto. Esse é o mais importante, gente. Não adianta fazer uma coisa tão linda e não mostrar o principal benefício do produto, tá? Que é solucionar, né? Uma solução que você busca aí para que esse produto possa vender, enfim, entre outros aspectos aí que não é de nosso cunho no momento. Então vamos lá. Conforme esse despertar, eu comecei a perceber que entre a direção de arte e o design gráfico tinham algumas peculiaridades, algumas características em comum que se conversavam. Entre elas, a habilidade e competência para as artes visuais. Tanto o diretor de arte quanto o designer gráfico tem que ter essa habilidade. Afinal de contas, o diretor de arte ele vai criar um conceito. Esse conceito tem um cenário, né? Existe uma cena para representar esse conceito. Esse conceito vai ser revelado em peças offline, online, audiovisual. Então, tem esses mundos aí. E eu tenho que entender que essas peças se conversam. Tem que ter um alinhamento gráfico e conceitual para que essas peças possam contar a mesma história, mesmo que veiculadas em mídias diferentes. Então, habilidades e competências para as artes visuais,
geralmente bebem da mesma fonte referencial, isso é um fato. Você vê diretores de arte e diretores de arte dentro da comunicação. Vale sempre enfatizar isso, tá, gente? Estou falando dentro da comunicação. Agências de publicidade, estúdios de design, que hoje em dia estúdios de design contratam diretores de arte também, tá? Então, geralmente bebem da mesma fonte referencial. Poxa, Rick, mas você pode aí me falar sobre essa fonte? Que fonte é essa? Eu vou te mostrar, vou te dar uma fonte. Pinterest, né? Behance, mais uma aí. Então, entre outros e outros sites, plataformas, que você pode aí ter uma inspiração, fomentar a tua leitura de imagem, que é muito importante. Então, tanto o diretor de arte quanto o designer gráfico, eles desenvolvem esse tipo de ação. E mais uma coisa aqui, ó, muito importante, talvez a mais importante aqui das três, né? Não desmerecendo as demais. Compartilham de ações no processo de criação. Aí, ó, poxa, e aí, gente? Só em beber da mesma fonte, compartilhar algumas fontes, já é o processo, né? Já faz parte do processo de criação. Então, a questão de ver revistas, visitar museus, ler bastante, estar atento a conhecimentos gerais, ter conhecimento técnico, ter domínio de ferramentas que são inerentes aos dois setores, como, por exemplo, as ferramentas gráficas. Então, existe muita coisa aí dentro do processo de criação que são compartilhadas, que se conversam, na verdade, que tem uma conexão, tá? Tanto o diretor de arte busca referência em uma plataforma X, como o designer gráfico também. Tá? Mas aí, como é que eu posso, de fato, eu já dei uma introdução aqui sobre essas interseções, mas como eu posso, de fato, apontar e identificar essas conexões, né? Essas interseções? Então, vamos lá. Dentro do processo de criação, a primeira coisa é o campo repertorial. Tanto o diretor de arte, principalmente o diretor de arte, quanto o designer, né, tem que ter um bom campo repertorial. Tem que ter o seu arquivo ali recheado de informação, tá, gente? Então, o repertório é um conjunto de experiências que você vai acumulando aqui, ó, no teu arquivinho mental durante toda a tua vida. São as tuas experiências, é o teu aprendizado, é o teu viver, conviver, tá? Então, tudo isso fomenta, tudo isso recheia o teu portfólio, o teu arquivo fica lotado de informação. Então, ambos têm que ter um campo repertorial aguçado. Tem que ter uma visão aberta, um olhar sensível para fazer essas captações e guardar essas informações, porque é a partir daí que você consegue tirar do cotidiano elementos que possam te ajudar no potencial criativo, te ajudar a ter boas ideias. Tá? Outro ponto aqui de interseção, visão de cultura e sociedade. Primeiro, você tem que ter a noção de que todo produto gráfico, toda mensagem visual, todo job que você está construindo não é para você, é para o outro. Você está construindo para alguém, né? E este construir para alguém é para solucionar algum problema. Essas habilidades com ferramentas produtivas são essenciais. Por quê? Porque para construir uma mensagem visual você tem que finalizá-la, que é a última etapa, né, gente? Por isso que eu falei lá na frente do imediatismo. Não adianta receber o briefing, correr para o computador para tentar usar um software gráfico, um Photoshop, um Illustrator, um design. Não adianta. Se você não tem aí o percurso, o planejamento criativo. E tem mais uma, né? A visão criadora. A capacidade de gerar ideias. Todo mundo tem essa capacidade, só que algumas pessoas elas conseguem gerar ideias em um tempo menor que as outras. Tá? Por isso que tem muita gente que fala, eu não sou criativo, fulano é mais criativo que eu. Não, gente, simplesmente essa pessoa ela tem essa capacidade de gerar ideias em um curto espaço de tempo. E isso não pormenoriza você, ok? Porque criatividade não se aprende, se potencializa. Se aparecer alguém falando, criatividade se aprende, não, gente. Criatividade se potencializa. Você tem que treinar. Você é um ser pensante, inteligente, você tem a capacidade, você tem cognição, você tem capacidade de gerar boas ideias. Então, eu deixo até um recado, né? Você sempre tem que ter em mente o seguinte, pensa assim. Eu sou uma fonte inesgotável de ideias.
Você não tem que acertar de primeira, você não tem a obrigação de acertar de primeira, porque você é um ser humano. E muitas vezes o teu erro, né, o teu erro te leva a um acerto. Você aprende com o teu erro ou a própria experimentação do erro pode te levar a um acerto, né? Então depende muito do momento, depende muito da construção, depende muito da marca, do cliente, do que você está fazendo e como você está experimentando, porque experimentação é uma das técnicas de criatividade também. Experimentar, experimenta, né? Tenta combinar, formular, reformular, dividir, segregar, juntar novamente. Você consegue chegar ao teu objetivo. Então, gente, tem que ter uma visão criadora. Tá? E criatividade não é mágica, não é genialidade de jeito nenhum. Isso está comprovado historicamente, ok? As epifanias ficaram no passado, essa coisa da genialidade, ter uma ideia é algo genial, não. Criar, né, ter boas ideias é calvário, é suor. O diretor de arte lá com a questão do conceito e o designer gráfico como dar vida criativamente a esse conceito, como montar esse cenário, como trabalhar esses elementos para que esses elementos possam de fato representar, revelar o que foi criado pelo diretor de arte. O que também não tira a competência do designer gráfico criar conceitos. Porque tem designer que faz campanha. Algumas agências, alguns estúdios de design recebem aí um pedido de criação para uma campanha. Tá? Então, o designer gráfico, ele pode trabalhar pode até duplar com um diretor de arte. Hoje em dia não tem mais essa coisa, né? Tão fechada, tão quadrada, o diretor de arte só trabalha como redator. É óbvio, é a dupla de criação, são os criativos de uma agência, diretor de arte e redator. Fato. Tá? Mas isso não impede que um designer gráfico faça parte desse processo. E essa equipe não seja uma dupla, seja um trio. Ok, gente? Como também essa dupla pode trabalhar, essa dupla de criativos aí, diretor de arte e redator, e passar o direcionamento para o designer. Ok? Então, existem várias possibilidades. Beleza, gente? E historicamente isso é comprovado. Eu trago aqui para vocês alguns nomes aqui que escreveram história, né? Como o Aga, que era um russo, primeiro diretor de arte da Vanity Fair. O cara, ele veio da Europa e foi para os Estados Unidos ocupar aí a função de diretor de arte na década de 20. Então, a direção de arte começa nos Estados Unidos na questão da comunicação, com a contratação do Aga. Beleza? Então, ele é um cara que tinha muito conhecimento de fotografia, tipografia, e então isso fez com que ele criasse algumas peças com narrativas diferenciadas para aquela época, né? Boas composições, com significados interessantes e, lógico, né, gente, não tinha para onde, o cara conquistou um cargo aí de direção de arte e assim ficou por muitos anos trabalhando na revista. Tá? Então, seus conhecimentos foram essenciais para que ele pudesse alcançar aí, conquistar esse cargo. E também tem o Paul Rand, que escreveu história, né, nos Estados Unidos. Ambos designers gráficos. Então, tem aqui um trabalho do Aga, 2 capas da Vanity Fair. Olha só, gente, vamos ver aqui, ó, uma de 1935, na nossa parte direita aqui, e na esquerda aqui, 1933. Mas ele assumiu na década de 20 a função de diretor de arte. Beleza, gente? Então, esse é um caminho muito natural, né, que o designer gráfico pode enfrentar. É comum você entrar em algumas agências de publicidade e ver, né, diretores de arte que são designers gráficos trabalhando. E tem o Paul Rand também, né, que deixou um legado incrível, né, para o design gráfico e para a direção de arte. E o Paul Rand, ele foi um cara responsável por criar várias marcas, né, como a da ABC, a da UPS, IBM, mesmo que essas marcas já tenham sofrido algumas reformulações, óbvio, normal, né, gente? O Paul Rand, ele era muito disciplinado, entre outros também, né, como o Vollner, muito disciplinado. Mas isso aqui é para que a gente possa ver a capacidade, né, da linguagem plástica, a linguagem dos signos, em conexão, em prol de uma mensagem, tá?
Mas aí eu não posso também, gente, além do Aga e do Paul Rand, deixar de citar o David Carson, que é um dos precursores do pós-modernismo na década de 80. Não só tem o Carson, tem a Paula Scher, tem vários outros aí, que são bons, mas o David Carson ele tem um estilo mais despojado, que fez a diferença. O David Carson fez sucesso por muitos anos na Reagan, que era uma revista, na década de 90 ele fez muito sucesso por conta disso. E ele faz até hoje, inclusive o Carson é uma das fontes que eu bebo, tanto como diretor de arte quanto designer gráfico. E tenho amigos da direção de arte e do design gráfico que também bebem da mesma fonte. Ele tem uma linguagem mais aberta, ele trabalha com... Ele tem uma densidade na mão muito interessante, uma característica muito surrealista, e muito dadaísta também. Por isso que é importante de conhecer sobre arte. A história das artes ela é essencial para quem quer ser diretor de arte, para quem quer ser designer, exatamente por conta disso. Então o David Carson ele tem esse comportamento, um comportamento muito híbrido nas peças dele. Então ele tem aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui 2 revistas da Reagan. Eu acho que essas edições, deixa eu dar uma olhada, uma é de 1993 e a outra não está dando para ver. Mas bem, o Carson ele fez muito sucesso e faz ainda, o David Carson hoje em dia trabalha muito com colagem, tem um trabalho incrível pelo qual eu admiro e quando eu crescer eu quero ser igual ao David Carson. Então, inclusive o Carson esteve aqui no Pixel Show ano passado, incrível. Ano passado não, gente? Em 2019 veio nos prestigiar aí. Carson, beijão, cara, muito do bem. Então, vamos lá, gente. Então, com tudo isso, nós percebemos o seguinte, Depois de toda essa conversa, essas explicações, isso faz com que possamos ver aí essa aplicação, essa atuação de designers e diretores de arte, tanto em agências de publicidade quanto em estúdios de design. Então, hoje em dia aí os estúdios, agências estão absorvendo essas pessoas que podem dar soluções visuais a problemas específicos. E outra, gente, quando a gente fala problema, não exatamente é algo negativo. Assim, não existiam as campanhas de sustentação. Mas vamos lá, vamos roteirizar aqui, Eu pode perguntar aqui, poxa, mas na prática, como é que a gente faz na prática, Como a gente estabelece aí essas interseções? Como é que eu identifico? Falamos anteriormente, Como identificar essas interseções. Mas beleza, vamos ver na prática agora como estabelecer essas interseções. Vamos roteirizar algumas ações de forma simples e concisa, tá, gente? Para que a gente possa entender melhor aí sobre essa disciplina, sobre esse planejamento que é tão importante, antes de você imediatamente ir para o computador e começar a construir coisas, combinar elementos. Então tem que ter muita cautela, tá? Então vamos lá. Preparação, tá? Eu não estou falando exatamente da preparação, mas tem tudo a ver também, A questão do processo criativo. Eu estou falando em termos de ação, tá? Então, é preparar o teu projeto. Eu separei alguns tópicos aqui. É lógico que se vocês forem buscar em outros livros, esse planejamento ele vai se estender de forma muito ampla e realmente está certo. Quanto mais você pesquisar, quanto mais você ir atrás, quanto mais você construir um caminho bacana com informações empíricas, é lógico que o teu projeto vai ficar mais forte, isso vai te fortalecer, ok? Então vamos lá. Leitura e interpretação do briefing, período de criação. É muito importante ler bem o briefing. É importante que escrevam bem esse briefing para que ele possa ser interpretado de várias formas, de várias maneiras. Afinal de contas, tem que deixar o devaneio, a gente tem que liberar um fluxo de consciência aí para fazer várias interpretações, para que essas interpretações, positivamente, possam colaborar em um resultado criativo interessante, tá? E identificar o problema. Então, vamos realmente identificar o problema do cliente ou o problema que tem que ser resolvido conforme o briefing, porque nem sempre, às vezes, um problema, principalmente para quem é freela, tá, pessoal?
nem sempre o problema que o cliente às vezes expõe é o problema que está de fato acontecendo, né? É o problema que está rolando. Então você, como profissional das artes visuais, da comunicação, do design, você sim, você tem aí um conhecimento específico maior para que você possa endossar que problema é esse, para que você possa realmente identificar se é realmente o problema apontado ou não. Beleza? Então é importante. Estudo, pesquisa, investigação. Gente, isso é sempre. Sempre. Eu aprendo com meus alunos, por exemplo. Eu aprendo com vocês. Vocês trazem coisas novas todos os dias. Vocês são a geração multitela. Nós tivemos que aprender a questão do multitela com vocês. Tivemos que nos readaptar, né, toda essa situação. A única coisa bacana é que a gente pegou ali a internet do começo, né, toda essa revolução tecnológica. E isso foi fazendo com que fôssemos lapidando os nossos conceitos, nossas habilidades e competências. E vocês já vêm aí de um mundo multitela. Então isso é interessante. Mas tem que pesquisar. Designer gráfico não é só chegar, ou direção de arte, não é só chegar, abrir o Photoshop e fazer uma imagem bonita. Não. Definitivamente não. Não mesmo. Tá bom, gente? Então, é sempre bom ter isso em mente. Tá? É muito mais que isso. Tem que ter profundidade. Todo input visual que você vê em um produto já processado, um produto já terminado, por exemplo, quando você abre o Pinterest, que você vê aquelas imagens incríveis, são muitos inputs visuais. Você tem que entender qual o caminho os criativos ou o designer, enfim, o profissional que construiu aquele projeto seguiu para que aquele projeto tivesse aquele determinado sucesso, aquele resultado que despertou a tua percepção. Beleza, gente? Então, saber identificar o problema, estudar, pesquisar, investigar. É muito importante, por exemplo, entender como é que você é profissional de uma determinada área e não entende da história da tua área. Não entende as transformações que a tua área passou durante a linha do tempo. O design gráfico, por exemplo, tem tanta coisa, né, gente? Hoje tudo é design, tudo é design, tudo é design, tudo é design, mas existe tanta coisa falando sobre design, gente. Muita coisa, muita coisa. As artes plásticas deram o start aí para a questão do design. Então, entender tudo isso, entender sobre as vanguardas, por exemplo, do século XX, é essencial, entre outras coisas, entender sobre o mundo das artes. E lógico, né, gente, entender, na verdade, sobre toda a contemporaneidade. Ok? Então, investigar é muito importante, estudar, ir atrás. Gente, sem imediatismo. Se você se você é incumbido para um job e você vai diretamente para o computador, olha, você pode até ir para o computador, vai para pesquisar, tem um Google aí para fazer pesquisas, encontrar perfis psicográficos sobre determinado público-alvo, buscar e levantar informações, mas em termos de programas gráficos ainda não. Photoshop, Illustrator, é a última etapa. É onde você vai dar vida, vai dar corpo à tua ideia. Beleza? Mas vamos seguir em frente aqui. Planificação. Tá? Como é que a gente vai colocar isso agora no papel? Primeiro tem que ter a definição do conceito, gente. Tá? Você tem que definir a linha criativa. Não existe uma peça de comunicação sem conceito. Não existe. Não existe um produto de design sem conceito. Tá? Então o conceito vai ser criado. O que é o conceito? O conceito é um mote. É um mote que vai guiar você durante toda a campanha. Conferir e sugerir os meios de produção. Eu estou criando, mas qual veículo? Isso vai ser um cartaz, isso vai ser um outdoor. Então, tem muitas coisas aí, alguns parâmetros que você tem que estar atento. Eu vou fazer isso em página dupla, em página simples de revista. Como que isso vai ser? Vai ser um painel de metrô, um cartaz? Tá? Então, a gente tem que pensar sobre os meios de produção para que a gente possa adaptar o nosso conceito da melhor forma, imageticamente, para esses meios. Mergulhar nas referências visuais. Gente, é muito importante trabalhar com referências visuais. É muito importante. Tá? Educar, né, a nossa visão. A leitura visual é muito importante. A Santaella fala muito sobre essa questão. Mas eu tenho algumas considerações, eu coloquei até um aviso aqui de alerta, para fazer para vocês. Mais na frente, um pouquinho, vamos só falar nesse chart, a gente volta naquela consideração dos inputs visuais
e a gente volta aí a destrinchar um pouco mais sobre essa situação. Bom, e tem a etapa da execução, né, gente? Aí você vai definir os métodos de composição que você vai utilizar, se você vai utilizar a composição digital com analógica ou só digital, se você vai utilizar recursos, vai precisar de ilustradores. Se você for um ilustrador, tá ótimo. Se você não for, você contrata um. Muita gente me pergunta, Rick, eu preciso ser um diretor, eu preciso saber desenhar, eu preciso saber ilustrar para que eu possa ser um diretor de arte, para que eu possa ser um designer gráfico. Gente, ó, o primeiro desenho está aqui, ó, na nossa mente, tá bom? Está na nossa cabecinha. Então, quando você começa a ver a cena, você já está desenhando, você já está projetando. O projeto já é um desenho. Agora, se você me fala, olha, eu não desenho, né, com a mão livre. Eu não ilustro a mão livre. Eu, por exemplo, Rick Olímpio, eu não ilustro a mão livre. Mas eu trabalho com ilustração digital. Eu faço colagem. Hoje em dia eu me dedico à colagem. Então, você tem que entender aí essa divisão e lembrar que para o ilustrador tem a profissão de ilustrador. Tá? Ilustrar não é, só ilustrar nem sempre é fazer design. Ilustração é ilustração. Tá? Para que essa ilustração ela possa ser intitulada design, ela tem que ter uma narrativa, ela tem que ter intertextualidade, então tem toda uma questão por aí que também já daria uma outra palestra, tá bom? Mas fica aqui a dica. Então, definir os métodos de composição. Né? Você vai precisar realmente de uma mega manipulação, você vai precisar de ilustração 2D ou 3D, você vai utilizar de recursos analógicos, que eu acho riquíssimo. Não que eu sempre tenha que fazer, né? Cada job é um job, cada profissional é um profissional, tá? Então você tem a liberdade e você vai construir conforme o teu repertório, conforme o teu estilo. Então isso é muito individual, vai de cada um, tá? E lógico, propor soluções por meio de experimentações. Experimenta se você já sabe do conceito, qual conceito você vai seguir, começa a fazer algumas experimentações, porque aí essas experimentações, elas não estão sendo feitas de forma vaga, né? Você está centrado em um conceito e você vai tentar acertar ali nessa construção cíclica. Ok, gente? Mas agora, inclusive, gente, aqui eu trouxe para vocês, ó, isso aqui é um trabalho meu, né, uma das minhas experimentações enquanto busca, né, de imagem, essa questão dos inputs visuais. Isso é uma colagem que um dos benefícios do mundo digital, gente, é que hoje em dia uma peça sua ela não envelhece mais, porque você pode sempre estar reformulando, abre e reformula. É claro que conforme os anos vão passando, você vai ficando mais experiente, então você vai ficando mais crítico, e isso também é super saudável, é natural. E esse é o objetivo, é você ficar mais crítico. Agora, criticar com ética sempre, né, gente? Então, aqui eu tenho uma peça, por exemplo, com essa questão da leitura de imagem, né? Eu tenho essa colagem. Essa aqui foi a primeira, né, que eu tinha feito há um bom tempo atrás, né? Acho que uns 2 anos atrás, e eu resolvi reformular, né? Exatamente para começar a treinar. Isso mais é uma questão isso foi um job aleatório, tá, gente? Meu mesmo, experimental. Como eu falei para vocês, eu trabalho com colagem. Então, essa questão da pesquisa, né, visual, eu estava com esse conceito de psicodélico na mente. Eu digo, isso estava me incomodando. E eu digo, nossa. E teve um dia que eu acordei e disse, não, eu vou construir algo em cima do psicodélico, desse conceito psicodélico. Então, isso estava me incomodando. É uma forma de a experimentação é muito boa para treinar a criatividade, e é você não deixar passar as oportunidades. Se tem algo que está te incomodando, se tem algo que está te provocando ali, senta e coloca isso no papel, anota as tuas ideias. Eu já comecei, gente, a rafiar, tentar fazer algumas experimentações, porque eu já tinha o conceito em mente. Então isso aqui é um resultado de uma colagem que eu fiz. Tá, gente? Então, fica aí. Se você for no meu Insta, provavelmente você vai ver algumas colagens. Tem o site do ar por enquanto, que eu estou reformulando, mas você vai ver aí alguns trabalhos do Rick. Beleza? Então, vamos lá, gente. Lembra quando eu falei aí, lá em um chart sobre as referências, né? Buscar referências? Então, gente, isso aqui é muito importante, tá? Quando eu falo em inputs visuais, vamos até voltar lá no chart. Aqui, ó. Mergulhar nas referências
visuais. Mergulhem, mas saibam, tá, nadar direitinho. Por quê, gente? Hoje em dia você abre o Pinterest e você começa a ver coisas maravilhosas. Tem muitas plataformas hoje em dia que te dão essa oportunidade. E, gente, olha só, referenciar, tá? A primeira coisa é que referenciar não é copiar. É você entender como esses profissionais estão se comportando, se existe alguma tendência, como eles guiam, né? Como eles conduzem o seu processo de criação. Porque, lógico, o processo de criação do outro pode se tornar o teu processo de criação também. Isso não é plágio e a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai construindo o nosso repertório também, descobrindo novas formas de fazer alguma coisa, descobrindo novas ações e assim gerando ferramentas para a gente e para outros também que queiram aprender conosco. Tá? Mas a questão dos inputs visuais tem algo muito peculiar aqui. Geralmente as pessoas entram, eu vi uma peça legal, bacana, mas elas não pesquisam sobre esse resultado pelo qual agradou. Eu vejo uma embalagem, por exemplo, eu vejo um cartaz e fico ligado simplesmente naquela plasticidade. Poxa, mas você tem que entender aí a construção sígnica. Por mais concisa que esteja a explicação, já te ajuda a entender sobre o propósito daquela mensagem. Então, mergulhar a fundo. Não é só ficar rolando a paginazinha, dando pin, guardando. É essencial? Tá, gente? Mas tem que mergulhar conceitualmente. Em um conceito. Outro conceito. Não corram para... É bom no dia a dia, deliberadamente, para alimentar nossa educação visual. Tá? É lógico, é mergulhar nesses sites aí, ver referências, até de forma aleatória não tem problema. Agora, quando você tem um job, que você quer buscar algumas referências para que te possa estimular aí as tuas ideias e o teu direcionamento, é sempre interessante que você já tenha um conceito construído antes de fazer essa busca referencial. Tá? Então, antes de mergulhar nas referências, procura entender o problema, procura direcionar o teu planejamento criativo, pesquisar, né, sobre a marca, sobre o cliente, sobre o consumidor, sobre o problema em si, para que você no brainstorm possa achar soluções para isso. Então, depois que você já entender, já souber o conceito que você vai utilizar, aí sim, você mergulha nas referências. Porque se você tem um job e mergulhar nas referências, né, antes do conceito, pode ser que algumas referências te deixem travado. Né? Você fica, mas eu vi aquela referência, aquele layout e tal. Não, então primeiro tenha um conceito. Primeiro saiba o que você vai fazer, do que você vai tratar. Aí depois você vai e mergulha nas referências visuais, tá, gente? Então tem que saber onde achar essas referências e como trabalhar com elas. Então é muito importante, tá? E outra, nem tudo que está na internet é uma boa referência. Quem tem internet tem o livre-arbítrio para colocar o que quiser. Tá bom? Então, muito cuidado com essas referências, porque nem tudo que está na internet é bom. Nem tudo que reluz é ouro. Tá? Então, vale salientar, não, porque eu vi na internet, eu vi. Né? Por exemplo, o Behance é um site maravilhoso, é uma coletânea de portfólios incrível, né? Profissionais incríveis, super talentosos, mas também tem algumas coisas que não são legais. O Behance não é perfeito, nada é perfeito. Não, mas eu vi no Behance, tá? Mas você viu realmente se o job é bom? Você realmente pesquisou, se fez entender? Até mesmo plasticamente, será se é bom? Tá, gente? Então tem que ter um filtro muito grande aí para essas buscas referenciais, ok? Busca de imagem para trabalhar no teu job. Eu, por exemplo, que eu faço colagem, eu procuro imagem vintage. Então eu sou um garimpador de imagem. Então eu vou em sebo, tiro foto, já ando com a Cybershotzinha, gente. Tem uma máquina de entrada profissional, mas eu ando com a Cybershot porque é onde eu vejo uma oportunidade para tirar uma foto e trabalhar essa foto depois, eu faço isso. Também faço algumas coisas analógicas, né? Eu melo com tinta, carimbo com a mão e, sabe, faço fundo com borrinha de café, um monte de coisa, para que aquilo depois eu possa escanear ou fotografar e tratar digitalmente e unir as minhas colagens. Colagens essas que podem ser analógicas ou digitais. Eu curto muito mais trabalhar com a digital, mesmo que eu tenha um material analógico, uma revista muito antiga, eu gosto de escanear e trabalhar digitalmente. Mas hora ou outra eu também faço uma colagem manual, né, que é a colagem analógica.
tá, gente? Então, é muito importante a questão da busca de imagem, porque essas imagens, tudo tem dono, tá, gente? Essa coisa de, vou no Google buscar uma imagem. Não, gente. Muito cuidado com isso. Se o cliente tiver algum banco de imagem excelente, como por exemplo o Shutterstock, é o mais comum hoje em dia, né? Se a agência tem uma assinatura, ótimo, fantástico, beleza, você vai pegar 10 imagens e vai transformar em uma. Ok, show de bola, bingo. Agora, se você for fazer um freela para um cliente pequeno, esse cliente não tem condições de comprar uma imagem, muito cuidado com essa busca de imagem. Tá? Ver se essa imagem tem direito liberado para uso comercial, essa coisa de Google, vou procurar no Google. Gente, tudo tem dono, tá? Mas o Google tem até uma ferramentinha lá que ele, no filtro, né, tem um filtro lá que ele aponta imagens com direito, com uso liberado. Então, aí sim, se você souber achar essa ferramentinha, é legal. Mas existem outros sites. E muito cuidado, né, com esses sites aí de royalty free, porque geralmente as imagens pedem para que você faça citações aí, né? Cite o fotógrafo, tem uns também que estão liberadas, então muito cuidado com essa pesquisa de imagem, tá? Eu, por exemplo, utilizo muito arquivos de museu para buscar essas imagens. Nem sempre as imagens têm uma resolução bacana, tá? Então tem que ter muito cuidado, vai depender muito do tamanho da peça final que você vai fazer. Então, olha só, gente, eu utilizo as minhas habilidades como diretor de arte e utilizo as minhas habilidades como designer gráfico e ainda mais como artista visual, juntando essas duas funções aí, fazendo um grande bolo, né, um bolo bom. Então, eu consigo tirar o melhor dessas áreas e percebo que dentro do meu processo criativo, eu compartilho, né, comigo mesmo, entre os meus lados aí, do mesmo processo. Não é aquela coisa, agora eu sou diretor de arte, eu tenho que fazer isso. Agora eu sou designer gráfico, eu tenho que fazer isso. Não, pelo contrário. Né? A minha direção de arte, ela precisa do meu designer e o meu design precisa do meu diretor de arte. Então, um ajuda um lado, ajuda o outro. E eu encontro um benefício nas conexões desses pontos de interseção aí na formatação, na construção dos meus projetos. Então, eu sempre procuro trabalhar com imagem Commons, e é lógico também, né, gente? Agora não, mas antes da pandemia eu ia em sebo, buscava, procurava. Gente, eu já fiz peça até com foto de celular. Aí você não perdeu a oportunidade. Né? Eu já fui em sebo, por exemplo, comecei a folhear a revista e só tinha uma imagem que me interessava. Eu digo, poxa, eu vou comprar essa revista só por conta de uma imagem. Sabe de uma coisa? A peça que eu vou fazer é pequenininha, então eu fui e tirei a foto com o celular e ficou linda, cara. Principalmente hoje no mundo digital, tudo acontece no digital. Se você não for fazer impresso, melhor ainda, porque as imagens são menores. Você tem essa liberdade de trabalhar com imagens menores. Agora, para quem quer fazer pôster, né, cartaz, enfim, impressos, aí sim, gente, tem que ter uma imagem bem mais trabalhada, em termos estruturais, técnicos, na verdade, né? Você tem que escanear ou fotografar por conta da alta resolução, tem que estar em alta resolução para impressão, isso é inegável, tá? Então, temos que estar atentos a isso. Tá? Essa própria imagem aqui que eu construí para essa abordagem, porque como eu falei para vocês, essa é uma abordagem científica para o centro de pesquisa da Casper Libero, é um estudo que está em andamento, né? Já apresentei em um congresso na Universidade de Palermo, agora em julho, esse tema, criatividade em harmonia, né? E essas interseções entre a direção de arte e o design gráfico na construção de peças de comunicação visual. Então, eu fiz uma ilustração especificamente para isso, né? E lógico, pensando no Pixel Show já, eu vou fazer uma imagem aqui, uma ilustração que represente o meu conceito, criatividade em harmonia. Então, todos esses elementos aqui, gente, são elementos garimpados, tá? São imagens com mais de 60 anos, são grafismos, usei também uma tipografia que eu tirei de documentos antigos, né? Essa tipografia aqui foi tirada de um documento antigo, de um escrito antigo, e eu coloquei aqui, ó, essa interlocução aqui DA, DG, né, para a gente entender poeticamente e conceitualmente. Eu trago aqui a questão lúdica e a questão, ao mesmo tempo que lúdica, né, racional, a coisa da satisfação em criar,
a visão, né? A nossa visão. Artistas têm um objetivo que vai além, é sempre além, a questão da criatividade. E é uma peça de caráter surreal. Então foi isso que eu quis trazer aqui com essa ilustração. E alguns até não estejam vendo de primeira, porque a gente tem que segregar, né, gente? É fato. A gente segrega, é isso que a lei da Gestalt, a segregação, uma das leis da Gestalt prega, né? Nós segregamos, separamos ali rapidamente e voltamos novamente com tudo e combinamos para que a gente possa entender aí o real significado. Então, eu trabalho aqui, além disso, com as três principais formas da comunicação visual, que é o triângulo, o quadrado e o círculo, e por aí vai. Tá? Então, a liberdade poética nos permite isso, né? Esse fluxo de consciência, trabalhar com o nosso devaneio, deixar que as coisas sigam um caminho com mais de liberdade, com abertura expressiva. Tá, gente? Então, essa imagem ela foi construída especificamente para essa palestra, aqui, essa ilustração do Pixel. Tá bom, gente? Mas também eu trago um outro job, esse job é recente, né, que eu recebi, mostrando um pouco aqui das minhas colagens para vocês. O conceito é uma história de sucesso, onde uma instituição vai fazer um evento, a divulgação é online, e me solicitou uma ilustração. Para que essa ilustração acontecesse, eu tive que me apropriar, né, de algumas imagens com direitos liberados, antigas, bem antigas, da década de 50, 40. Realmente é um trabalho de formiguinha por conta da pesquisa. E em conjunto, né, nessa sobreposição aqui, isso é um remix, né, gente? Porque o que é a colagem? A colagem, gente, é a junção de imagens esquecidas pelas quais eu desconstruo, né, e reconstruo. Eu dou um novo significado, é uma ressignificação para contar uma nova história. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essas imagens que eu utilizei para essa ilustração aqui. Olha só, gente. Essa imagem, né? E aqui. Então, do mesmo jeito que é um processo de remix, por quê? Porque essas imagens elas são recolhidas e são achatadas. O próprio Photoshop é um trabalho de colagem. Trabalhamos com layers, né? Então, na colagem tem a apropriação, tem os empréstimos, que é quando eu peço emprestado, quando a imagem é mais recente, eu peço e tenho uma autorização, né, do autor daquela obra ou do fotógrafo daquela imagem para que eu possa utilizar. É como a música. E tem as apropriações, que é quando eu realmente me aproprio. Eu não preciso avisar, eu me aproprio. Só que essa apropriação ela tem que ser ética, tem que ter muito cuidado. Porque se você se apropria de algo que tem direito autoral, você pode pagar uma multa aí. Nossa, gente, assim, grandiosa. Tá? Então, essas imagens com mais de 60 anos, geralmente têm esse direito controlado, liberado. Então, por meio dessas imagens aqui, vocês estão vendo em tela, tá? Eu construí essa ilustração. Isso é colagem. Isso é remix. Essas imagens elas foram sobrepostas em uma narrativa específica, uma narrativa que fala de sucesso, uma história de sucesso, e foram aplainadas aí para que pudesse representar o conceito em foco. Tá, gente? Então tem todo um trabalho, lógico, de busca, de manipulação, né, de recuperação de algumas imagens. Eu começo trabalhando as imagens cruas, retocando as bordas, tá, para ver se você consegue dar uma recuperada para recortar melhor. As falhas, por exemplo, aqui no negócio das falhas que essas imagens, por serem antigas demais, oferecem. Tá? Tem muitas questões aí já é um trabalho muito mais artístico, é um trabalho muito mais braçal, tá? E aí você já tem o seu conceito, já sabe, então isso aqui é realmente mão na massa, é porque você tem que executar mesmo, não tem para onde. Beleza, gente? Então é assim que é o meu processo criativo para as minhas colagens. Hoje em dia, primeiro eu planifico, eu planejo, eu me aprofundo no conceito. Se eu for um cliente específico, se não for um conceito deliberado por mim, algo que eu acordei, poxa, eu vou construir uma peça X, tá? Que a colagem ela te dá essa liberdade. Eu faço bastante isso.
Mas se você tem um cliente, eu vou ter que conhecer o cliente, eu vou ter que ouvir a história dele, quais são as perspectivas que esse cliente tem, quais são os seus desejos, entender culturalmente quem é esse cliente para que eu possa construir algo que possa contemplar aí a sua expectativa, porque afinal de contas é o cliente que está pagando. Tá? Então eu faço isso e depois disso, gente, com base no meu conceito, aí eu vou buscar algumas referências, né? E pô, no meio dessas referências, eu em paralelo vou começando a baixar a imagem, muitas vezes eu faço um RAF, para quem é da publicidade, né? Diretor de arte, RAF, para quem é do design, um esboço. Então, eu sempre estou fazendo, né, esses esboços. Às vezes eu começo a fazer um RAF no próprio computador. Hoje em dia você não precisa fazer um RAF de um lápis e um papel. Quem tem tablet vai, pega a canetinha, faz lá também. O importante é você conseguir ver como é que fica a tua ideia no papel, porque nem sempre o que a gente pensa fica bom no papel. Beleza, gente? Então, é isso. Eu quero concluir, né, com esse bate-papo aqui, que esses paradigmas que são construídos para o diretor de arte, o diretor de arte é o que manda, o designer gráfico é o que obedece, não é legal, não é saudável. O diretor de arte é um grande regente, é um maestro, né? Então, ele direciona e tem o conhecimento de várias outras funções, de fotografia, de linguagem audiovisual, de design gráfico, de ilustração, 2D, 3D. Então, ele é um profissional que ele tem essa amplitude dentro do seu repertório. Então, e o designer gráfico é uma das ferramentas da direção de arte, do mesmo jeito que a direção de arte dentro do setor comunicação é uma das ferramentas da própria comunicação. Ok? Então, na verdade, o diretor de arte ele dirige, ele direciona. Caso ele precise de um designer, ele direciona esse design. Essa coisa de eu mando e você faz, não. É muito diferente essa coisa do mandar e do direcionar. O direcionamento é feito por um trabalho compartilhado. Se ele fosse mandar, ele não precisaria do designer, talvez, porque uma pessoa só iria replicar os seus conhecimentos. Mas não, ele dirige ali o designer para ver se esse designer está conseguindo contemplar as suas ideias por meio das suas habilidades, competências, da sua criatividade em criar, gerar signos, trabalhar com a linguagem plástica, de construir um projeto realmente em que essa leitura ela seja expressiva. Tá? Então, conclui-se aqui, gente, que ambos têm aqui a autonomia criativa, tanto o designer gráfico quanto o diretor de arte. O designer gráfico também ele tem esse potencial em criar, conceituar. É lógico que isso vem muito do diretor de arte, mas o designer gráfico que trabalha em um estúdio que só faz design gráfico, eles também constroem mensagens visuais. Então, se eles constroem mensagens visuais, eles têm essa capacidade criativa. Então, eu espero aqui ter ajudado aí, tá? Nos teus conhecimentos, eu espero que você tenha conseguido absorver algo positivo desse bate-papo da gente. Aqui está o meu Insta, RickOlimpio_arte. Qualquer coisa, adiciona lá e a gente bate um papo e conversa mais. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa palestra e espero de coração ter contribuído com os teus conhecimentos. Conforme foi elucidado, a intenção aqui não é de forma alguma tentar fundir as funções, temos que respeitar aí o nível hierárquico e até mesmo conforme o grau de conhecimento, de campo repertorial e até mesmo algumas peculiaridades, características de cada um desses setores. Ok, gente? Mas foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigado pela presença. Pixel Show, valeu, turma 10, pelo convite. E é isso, gente. Beijo grande no coração e até a próxima.